Bom dia, Day Trader. Eu sou o Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça o Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é sexta-feira, trader. Super sexta, recheada de notícia. O mercado muito provavelmente vai ter muita volatilidade e muita liquidez numa sexta-feira que é bem incomum. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023. Vamos direto para as notícias, porque além das que eu vou mostrar aqui para vocês, o calendário econômico está recheado. Vamos começar com o PMI industrial dos Estados Unidos, indicador que vai nos direcionar com relação a, novamente, a baixa de inflação e a taxa de juros americana. Também tem discurso do Jeremy Powell, ponto alto, na minha opinião, de todas as notícias que vai nos dar um norte. Então, atenção a esse discurso e balança comercial aqui do Brasil. Vamos lá para o calendário econômico, porque tem tanta notícia que a gente tem que ir com cuidado para prestar atenção nos horários que vão impactar todas essas notícias. Então, vamos começar aqui com 9 horas da manhã, produção industrial aqui no Brasil, tanto anual quanto mensal. Também tem a meio-dia, PMI industrial, que eu disse para vocês, essa notícia tem muita volatilidade no mercado, então vamos com cautela aqui. A 1 hora da tarde, discurso do Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, Fed, do Banco Central Americano, vamos ficar atento também a esse horário. Às 3 horas da tarde, balança comercial, e às 4 de novo tem novo discurso do presidente Jeremy Powell, presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve. Então aqui a gente tem muita notícia acontecendo hoje, vamos com cautela e vamos repetir aqui os principais horários da Bolsa, que é sempre importante falar. Às 9 horas da manhã abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar. Também tem informação que às 11h30 abre a NYSE, mercado americano. Como nós passamos o horário de verão americano, ela está abrindo às 11h30, lá para março vai voltar a ser às 10h30. Recado rápido que eu não dei aqui para vocês, tá? Muito provavelmente hoje vai ser um dia meio duro de operar, então vai ser um dia que à noite, às 8 horas da noite, não arriscando a própria pele, eu vou mostrar minhas operações para vocês, mas como eu vou ficar um pouco no gráfico, um pouco fora do gráfico, vamos ver o que eu vou conseguir fazer, já estou passando esse recado para vocês. Além disso, agora vamos ver as principais cotações e indicadores das bolsas mundo afora. Começar falando pela Ásia, que fechou mista no dia de ontem. A Europa opera inteira em alta nesse momento. Estados Unidos opera também um pouco misto. Ela está em alta, mas com exceção a Nasdaq, que está nesse momento numa queda de 0,17%. E quando a gente vai para os principais indicadores, começar falando pela WZ, nós tivemos uma forte alta ontem de 0,65%. O barril Brent de petróleo cotado nesse momento a $80,46, numa alta de 0,19%. Minério de ferro a 132,45, numa alta de 1,13%. DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,10% a 102,98%. VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa queda de 0,15%. Bitcoins cotadas a 38 mil dólares e 300. Então aqui realmente os bitcoins ultrapassaram a barreira dos 37 dólares. Vamos ficar atento porque realmente bitcoins estão se movimentando bastante e pode trazer surpresa. Se você está me vendo pelo Instagram, desejo para você um forte abraço, um ótimo dia operacional. Cuidado porque é sexta-feira trader e uma super sexta cheia de notícia e informação, e o calendário econômico está recheado hoje, então vamos com cuidado e cautela. E se você quiser ver a análise do índice futuro, do dólar futuro, corre lá para o YouTube. Caso contrário, eu desejo você um grande dia e, como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, bora pro game! Agora vamos lá, se você é do YouTube, vamos analisar o índice futuro, o dólar futuro, começar falando pelo índice futuro 60 minutos, que é o horário dos day traders, e realmente esse mercado está desafiador. Ontem a gente teve um movimento altista no índice futuro, vamos ver aqui qual foi o range do movimento de ontem, só para ter uma noção, foi um range de 1.379 pontos, um range até que pequeno, realmente um dia muito complicado para a gente conseguir achar uma oportunidade no gráfico. Também teve, vamos pegar aqui a ferramenta triângulo para ver mais ou menos como é que foi o movimento do dia e começar a analisar o índice futuro aqui. Também a gente tem uma forte alta acontecendo no índice e uma lateralização que partiu do dia 22 e começou a fazer esse range que eu citei aqui para vocês. Ele ontem rompeu a máxima daquela zona que eu falei para vocês que era uma zona de resistência. Rompeu levemente, a gente vai acompanhar porque hoje vai ter muita informação e muita volatilidade no mercado. Essa volatilidade vai determinar muito do que a gente vai ver nos próximos dias. Só que nós temos espaço nos 60 minutos para subir, tá? 60 minutos trabalha abaixo da linha de 70% em IFR, na parte inferior da tela, mais por outro lado, acima da linha de 50%, que nos dá indicativo que sim, temos espaço para subir. Vamos dar uma pincelada no diário para ver como é que foi o diário ontem.
E baseado nisso a gente consegue ter uma melhor análise. E desde quando a gente tocou a média móvel de 9 exponencial no gráfico, que eu citei para vocês aqui há alguns dias, a gente está fazendo um movimento levemente lateral, mas para o alto, olha só. Então realmente sugerindo que vai dar um novo movimento de impulsão. Ontem, apesar do movimento, do range do movimento ter sido curto, o volume financeiro foi na média de 20 períodos aritmética, que eu coloco dentro do volume financeiro, dizendo que realmente foi uma alta considerável a se ter atenção. O IFR permanece trabalhando pressionado acima da linha de 70%, ali toca a linha de 70%, sobe, toca, sobe, mostrando que está com uma força muito grande, uma força compradora muito grande. E olha só como está empurrando os mercados para cima, ó, como está empurrando fortemente. O gap certamente não vai ser fechado nesse contrato, apesar de sempre falar para vocês que os gaps são fechados no contrato, mas a gente está com um movimento extremamente forte. Lembrando, a gente está com dinheiro estrangeiro sendo injetado aqui no Brasil. Isso fatalmente está impactando essa alta, fatalmente está impactando o movimento da bolsa. Então a gente vai acompanhando. Além disso, vamos dar uma olhada agora, mergulhar de novo. Vamos olhar aqui o semanal, porque é importante, a gente está praticamente no fechamento da semana, e o semanal vai determinar se a gente está muito pressionado ou não, como eu vim dizendo para vocês. É incomum eu ficar olhando o semanal aqui numa análise que eu faço para vocês, mas agora só para acompanhar, a gente tem um entendimento do que está acontecendo. Perdão, gente. O semanal trabalha aqui acima da linha dos 70%, ali no 75% no IFR na parte inferior da tela. O volume financeiro, fato, tá baixo, tá bem abaixo da linha de 50%. Vamos ver hoje como é que vai ser o comportamento, que hoje fecha o semanal. A gente vai ter uma informação se o volume financeiro vai subir até a média. Acho que não, porque tá bem distante, mas pelo menos vai ter mais injeção de volume financeiro para ser um volume financeiro maior do que a semana anterior, tá? Isso é um ponto importante a gente ficar atento. Vamos voltar aqui para os 60 minutos. Deixa eu tirar essa ferramenta triângulo aqui para não ficar voando no nada aqui. Nos 60 minutos, vamos determinar o que pode acontecer no dia de hoje, a depender do comportamento do preço. Eu sempre venho falando para vocês que a gente ia ficar trabalhando nesse range aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ia ficar aqui, quica na parte superior e volta à parte inferior. Mas como ontem a gente rompeu, tem um indicativo sim de continuidade de tendência. Apesar de eu estar achando que o mercado está extremamente pressionado. A leitura que eu vejo do mercado é, sim, o índice está pressionado na alta. O certo seria lateralizar ou fazer um pullback. Mas o mercado está subindo demais com uma grande injeção de liquidez estrangeira aqui no Brasil. Isso faz com que a gente tenha esta visão de sim, o mercado pode subir mais, tem espaço, tá? Dado essa pressão e a injeção de liquidez que está acontecendo. Tecnicamente, olhando puramente para o gráfico, não deveria estar subindo. Ele deveria aqui fazer um movimento lateral ou um movimento de queda, mas não é isso que está acontecendo e então a gente fica atento. No day trade hoje, sugiro para vocês, atenção, cautela e cuidado, muita informação, índice futuro para mim deveria estar lateral, mas pode acontecer um movimento de alta por conta de toda a injeção de liquidez e principalmente hoje por conta de muita informação e muita notícia que está correndo no mercado que vai dar bastante volatilidade. Agora vamos mergulhar no dólar e entender qual vai ser o comportamento do dólar hoje, tá? Até para que a gente possa entender o movimento. Ontem fez algo extremamente interessante, eu realmente fiquei espantado com o dia de ontem no dólar. O dólar abriu com um gap ontem, ele permaneceu acima do gap, em nenhum momento ele veio para baixo do gap para fechar esse gap aberto, tá? Então ontem foi um dia bem emblemático, trabalhando o tempo todo acima da linha da média móvel de 200 períodos, tá? Aritmética. E olha só que engraçado, vamos ver o tamanho desse gap ontem, da abertura. A gente tinha um gap de uma abertura de 25 pontos, é um gap considerável. A gente fez um range curto ontem de movimento. A gente fez um range mais ou menos ali de seus 31 pontos. É um range que realmente dá pouca possibilidade de entrada no dólar e não teve nada a se fazer, tá? Então realmente ficou um dia bem estranho. A gente viu o índice para cima e o dólar para cima. Lembra que eu falei para você que é incomum? Quando vocês verem uma situação como essa, é melhor não fazer nada, porque tem alguma coisa estranha e complicada fora do normal no mercado, e quando o mercado está fora do normal, a gente não gosta muito. Prefiro operar com certezas do que com muitas incertezas. O IFR do dólar permanece com espaço para alta, porque olha na parte inferior da tela, ele está acima dos 50%, porém abaixo da linha dos 30%. Vamos dar uma olhada no diário, porque esse mercado está lateral do dólar faz tempo, sem dar muita oportunidade já há algum tempo. Vamos afastar o gráfico aqui para mostrar para vocês. E ó, interessante, tá? O dólar ontem, eu tenho aqui um movimento que eu vou traçar para vocês, tá? Que é esse range que foi aberto aqui, ó, esse gap que foi aberto. Tem um gap aberto, ele passa a se tornar uma zona interessante, que nesse momento aqui no dólar é uma zona de resistência. E olha só, o mercado vem aqui, bateu nessa região, ó. Ele bateu nessa zona, nessa região, que é uma região de resistência, e fez esse candle aqui que pode se caracterizar uma estrela cadente, sugerindo para a gente que se o preço hoje fizer um movimento abaixo da linha desse candle aqui e fechar abaixo, ele sugere um novo movimento de queda, pelo menos até essa parte, que é uma região de zona de
resistência, de zona de suporte, perdão. Então ele bateu na resistência, pode vir na zona de suporte aqui, bater aqui na parte inferior da tela. Nós estamos falando de um movimento. Vamos pegar aqui do fechamento para ver até essa região, para ver qual o tamanho do movimento desta, para ver aqui até nessa parte inferior, de 68 pontos. Ir em um dia eu acho difícil, não é impossível, porque a média de movimento do dia é de 54 pontos, mas a gente já viu isso acontecer antes, tá? Então esse candle aqui é bem emblemático. Vamos ver como é que ele vai fechar no dia de hoje, tá? Dizendo pra gente que ele tá indo em movimento de queda, e o volume financeiro foi bem acima, muito volume financeiro de entrada no dólar, bem acima da média móvel de 20 períodos. Isso aqui de novo sugere entrada de dinheiro estrangeiro aqui no Brasil, que está acontecendo bem pesado. O IFR nesse momento no diário trabalha acima da linha dos 50%. Vamos voltar para 60 minutos para ver qual é a determinação do que está acontecendo aqui, e no 60 minutos sugere alta, mas no diário sugere baixa. Então aqui realmente temos confusão no dólar. Cuidado com as operações do dólar hoje, porque ele está bem confuso, confusão entre tempos gráficos e confusão de movimento. Acredito hoje que pode acontecer sim do dólar cair, principalmente para fechar esse gap que ficou aberto, tá? Por conta da formação do candle e da pressão do dia. Mas a gente vai acompanhar durante o dia para passar aqui para vocês essas informações. Bom, pessoal, passei aqui para vocês as informações. Cuidado e cautela hoje, sexta-feira trader. Não vamos arriscar muito no mercado, porque realmente fica complicado, principalmente depois do meio-dia. E como eu falo para vocês aqui no final de todos os vídeos do Bom Dia Day Trader, galera, bora pro game!